Capítulo 18. Outros fatos e explicações. Reunimos neste capítulo várias observações rápidas feitas durante as conversações e discussões. Elas serão expostas na mesma sequência da vivacidade como nasceram durante os cursos. A finalidade, ao concebê-las e reportá-las, foi realizar um maior contato entre os conceitos da visão e a realidade de nosso mundo, concluindo dessa forma esta segunda parte de análise e crítica com a demonstração cada vez mais evidente de que os fatos que vivemos correspondem aos princípios da teoria e a confirmam. Com isso, não só provaremos sempre mais a sua veracidade, mas também poderemos chegar a encontrar e estabelecer uma ponte de ligação entre as remotíssimas primeiras causas, situadas no absoluto, e os seus últimos efeitos, situados no relativo de nossa realidade cotidiana. O presente volume teve a sua segunda parte de análise e crítica guiada pela realidade de todos os tipos de fenômenos materiais e espirituais que estão acontecendo em nosso mundo e que oferecem o único meio em nosso poder para estabelecer um controle positivo da verdade da visão. Este trabalho de análise e crítica procurou ser exclusivamente objetivo, racional e científico. Quisemos deixar a palavra aos fatos mais do que às construções filosóficas do pensamento humano ou às afirmações dogmáticas e tradicionais das religiões. Todas as doutrinas foram substituídas pela voz dos fatos, que não podem ser negados, e jamais se polemizou para agredir ou destruir, sempre respeitando todos e afirmando para construir. O objetivo deste escrito não é, de maneira alguma, defender este ou aquele grupo humano, nem ser por eles absorvidos para aumentar suas fileiras como todos desejariam, mas sim oferecer a todos uma nova contribuição inédita na procura da verdade. Seguindo este caminho, não nos pode interessar a defesa dos vários grupos humanos e seus interesses. Eis então que nos aproximamos do fim deste nosso novo trabalho. Na sua primeira parte, mostramos a visão percebida por inspiração. Nesta segunda parte, de análise e crítica, executamos o controle racional da visão, com uma forma mental completamente diferente. Desse modo, o que na primeira parte podia parecer um sonho apenas aceitável por fé, tomou agora uma forma racional e positiva, apresentando-se para nós como a conclusão de um processo lógico, cujo desenvolvimento leva a uma convicção, alcançada por meio do questionamento, da livre discussão e do controle em contato com os fatos. Podemos dizer então que agora temos uma certeza antes não possuída. Enquanto na primeira parte acreditávamos, agora sabemos. Isto não significa que queiramos impor estas conclusões. Mas, para aqueles irremediavelmente céticos, não podemos deixar de declarar que os conceitos expostos neste volume representam, pelo menos, a hipótese hoje mais aceitável, porque resolve o maior número de problemas, deixando o menor número possível de pontos em branco. Estes resultados não foram alcançados por nenhuma das filosofias e teologias que já surgiram até agora e que estão sob o poder dos homens. Isto não quer dizer, contudo, que pretendemos ter atingido a última e definitiva verdade,
ou que não possam ser conquistadas maiores aproximações no futuro com a evolução. Ao contrário, nós as esperamos sempre dispostos a admiti-las e até mesmo procuramos avançar para prepará-las. Sempre fiéis ao princípio de que a verdade em nosso mundo é relativa e progressiva, estamos caminhando com essa verdade, ajudando a quem também está caminhando com ela. Aceitamos, portanto, de qualquer parte que nos venham, luzes maiores, desde que sejam luzes verdadeiras, sustentadas pela realidade dos fatos, e não apenas afirmações doutrinárias teóricas, não provadas por essa realidade. Continuamos sempre procurando novas provas e confirmações para desenvolver, aprofundar e aperfeiçoar nossos resultados. As velhas teologias e doutrinas, baseadas no princípio da autoridade, não convencem mais e são desinteressantes para as mentes modernas, que voltam o olhar para a ciência, a única fonte de conhecimento hoje que ainda desfruta de crédito. Hoje, chegamos ao ponto em que a direção do pensamento humano é feita pela ciência e não mais pelas religiões. Por isso, as teologias e doutrinas, se quiserem sobreviver, ao menos entre as pessoas cultas que sabem pensar, deverão se tornar racionais e científicas e demonstrar a sua verdade diante dos fatos. Agora que completamos, nesta segunda parte do volume, o controle crítico da visão exposta na primeira parte, temos diante dos olhos o quadro completo, em que tudo aparece logicamente situado e funcionando harmonicamente, desde as causas primeiras até seus últimos efeitos neste mundo. Causas remotíssimas, situadas no absoluto, foram ligadas a seus remotíssimos efeitos, situados no relativo. No quadro geral, cada fenômeno achou livremente o seu lugar, com a explicação lógica da sua existência, posição e função. Foi realizado um trabalho de reorganização ideal do caos, um trabalho em função do qual, de uma confusão de pormenores, surgiu um sistema que abrange e conecta tudo, não só pela sua vastidão e potência, que reunifica num só organismo a infinita multiplicidade do todo, mas também pela beleza musical, fundindo o funcionamento de todas as partes para um único fim e orientando todos os seres para o centro único, Deus. Numa visão cósmica, vimos o sistema desmoronar-se no antissistema e depois o antissistema reconstruir-se no sistema. Acompanhamos dessa forma toda a aventura cósmica do ser, desde o polo positivo até o negativo e o seu retorno até o polo positivo. Pudemos ver então o que existe de real por trás da grande ilusão representada pelo nosso mundo decaído. Isso nos ofereceu, em meio à triste realidade da dor, a mais otimista das filosofias. Rasgando a cortina das trevas que nos circunda, conseguimos compreender quanta luz existe por trás dela. Por isso nos foi possível ver a vida além da morte, ver a felicidade além da dor, e por trás do ódio, ver que existe amor. A visão nos mostrou que somos eternos e temos direito de ser felizes. Ensinou-nos como realizar a felicidade, nosso maior anseio. Indicando-nos o caminho do endireitamento do antissistema para transformá-lo em sistema, a visão enche de esperança a nossa miséria e nos ensina a superá-la. Guiando-nos para o bem,
ela representa um elevado valor ético, cujos efeitos benéficos podem imediatamente ser experimentados neste mesmo mundo. A visão apresenta-se a nós como algo de completo e cabal, porque nos oferece um sistema que é, ao mesmo tempo, filosófico, religioso, científico, ético e social. Em outras palavras, é um sistema universal que reunifica e reorganiza a infinita multiplicidade dispersa na desordem. Um sistema que demonstra, com provas acessíveis a todos e apenas por meio da razão, tudo aquilo que antes era vagamente atingível somente pela fé. Observemos, então, outros fatos explicados pela visão. Poderemos compreender, assim, a razão profunda de fenômenos dos quais, de outro modo, não saberíamos compreender suas causas primeiras. Poderemos responder também, de forma mais completa, a certas perguntas que nos foram colocadas desde o princípio no capítulo 5, Orientação. Por que, por exemplo, a parte espiritual de nossa personalidade deve viver num corpo material que representa o polo oposto? Que significado tem isso? Em nossa personalidade humana, físico-espiritual, situada ao longo do trajeto evolutivo, que é o caminho de regresso, reencontramos as três fases: matéria, energia e espírito. Essas três fases são percorridas pelo ser decaído, tanto na descida involutiva como na ascensão evolutiva, que são os dois períodos, um de ida e outro de volta, do ciclo completo, conforme exposto na visão. O espírito representa a parte mais evoluída, antecipando o futuro, cujo ponto final é o sistema. O corpo representa a parte mais involuída, recordando o passado de animalidade no subconsciente, cujo ponto final é o antissistema. Na composição do ser humano, encontramos os elementos que vão do mineral ao espírito, porque ele está percorrendo em subida a estrada da evolução, transformando um no outro. Aqui, a visão nos responde a outra pergunta: de onde se originou a matéria que constitui o nosso universo? As teorias expostas acima não apenas explicam a gênese da matéria, mas também resolvem o problema de sua extinção final, ao dar um sentido à sua existência, explicando a finalidade a que se destina e que lhe justifica a presença. Sem essas teorias, não se sabe de onde a matéria proveio ou como pode ter se originado, nem como poderá ela finalmente desaparecer. Isso porque é indispensável uma sua eliminação final, se não quisermos que o estado de imperfeição inerente a ela jamais se resolva, o que tornaria fracassada a obra de Deus. Somente com a visão fica resolvida a necessidade lógica de tudo retornar ao estado de perfeição em Deus. Ora, se presenciamos a passagem da matéria à energia na desintegração atômica e da energia ao espírito em nosso organismo, então a energia elétrica, de onde se originou a vida, atingiu no homem o seu mais alto grau de evolução, na forma de energia nervosa, transformando-se através do cérebro em pensamento imaterial, que constitui o espírito. A estrutura celular cerebral representa o mais alto grau de complexidade e perfeição para o qual a evolução levou a matéria. Temos assim diante dos olhos o trajeto evolutivo completo
levando do mundo físico ao espiritual. Podemos agora dar uma resposta melhor a quem pergunta a razão pela qual, na Terra, nosso espírito deve viver num corpo. Verificamos que a vida só chega de fato às funções psíquicas depois de ter conduzido a matéria a um grau de elaboração e perfeição tal que a substância mineral transforma-se em cerebral. A quão complexo estado deve ser alçada a simples estrutura atômica da matéria inorgânica para poder se tornar um instrumento de tão altas funções? E podemos reconstruir toda a estrada que foi percorrida evolutivamente para chegar a esse estado, bem como a estrada que ainda é necessário percorrer. Quantas elaborações, desde a matéria inorgânica do solo às plantas que a assimilam, aos animais que assimilam as plantas, digerindo-as, ao homem que assimila ambos em sua alimentação, até que os átomos da primeira substância inorgânica, assumindo posições cada vez mais complexas, cheguem por fim a se dispor de modos particularíssimos nas evoluídas células cerebrais. E a subida continua. Chegando a este nível, o espírito potencializou-se e desvencilhou-se de sua forma material a tal ponto que a evolução se realiza além da matéria, a qual não é mais necessária como suporte para a manifestação do espírito. Então, o funcionamento do espírito passa a se apoiar na energia, primeiramente na energia circulante no sistema nervoso, depois na energia radiante e também além dessa, até haver superado tais meios e poder se manifestar apenas como puro pensamento. À frente de todo esse transformismo, portanto, está o espírito, que não apenas excita a matéria pela qual essa transformação é sustentada, mas também se nutre dessa mesma matéria para se reconstruir. Por isso, o espírito deve descer a um corpo físico, não só porque esse material representa o banco de operações da sua elaboração evolutiva, mas também porque, reconstituindo-se nos planos inferiores, consegue sanear a substância decaída que ficou atrás, tornando a subida universal e compacta, para que não apareçam na unidade do todo separações demasiadamente grandes e ameaçadoras. Não se trata efetivamente de substâncias diferentes, mas apenas de formas diferentes da mesma substância. Matéria e espírito são contíguas e conjuntas, portanto não se pode reconstruir o espírito senão tornando-a transformar a própria substância de seu estado de matéria em seu estado de espírito. O espírito é a locomotiva que arrasta todo o comboio dos planos mais atrasados da evolução ao longo do caminho da subida. Foi o espírito que chefiou a revolta, pondo-se no caminho da descida. Cabe a ele agora o esforço do regresso, sendo essa a razão pela qual ele precisa reencarnar na Terra. O trabalho da evolução só pode ser feito pelo espírito, que necessita, por isso, dobrar-se e voltar lá embaixo, tornando a descer na matéria para transformar a substância que a constitui nessa sua outra forma, que é o espírito. Explica-se assim, paralelamente, por que o ser humano encontra na Terra tudo o que é necessário para construir civilização e bem-estar, mas com a condição de querer e saber fazer esse trabalho. No passado involuído,
o homem teve de viver nu em um mundo hostil, no qual, se quisesse viver, ele deveria fazer o esforço necessário para transformá-lo num ambiente favorável para si, porque a reconstrução tem que ser realizada por ele através de seus esforços e dores. Em seu passado, o homem tinha ao redor de si apenas a desordem, gerada por si mesmo com a queda, apenas as formas decaídas da substância, no estado de matéria, de energia e das mais elementares formas orgânicas de plantas e animais. Ele devia, portanto, impor-se a essa desordem para estabelecer aí a sua ordem, até conseguir se colocar à frente do fenômeno da evolução terrestre para dirigi-la, transformando o planeta em sua habitação cada vez mais confortável. Seu dever era atravessar e superar toda a fase representada pela lei da luta pela vida, o que significa reabsorver o separatismo do antissistema para conseguir a unificação do sistema. A fim de progredir nesse caminho, o homem tem que aprender a destruir todo o seu egoísmo individualista, próprio do antissistema, e começar a viver em colaboração com os seus semelhantes, irmanando-se numa só unidade orgânica, a humanidade. Com estas teorias que acabamos de expor, podemos compreender a razão de subsistirem os instintos atualmente dominantes no homem, a sua posição evolutiva e a razão pela qual ele se encontra nessa condição. Mais exatamente, podemos compreender por que, na atual fase, o ser vive o separatismo egoísta e não a organicidade unitária. A biologia descobriu a lei da luta pela vida, mas não o seu significado nem o porquê de sua existência. Sabemos que a meta do ser dentro do sistema é a concórdia na unidade, ao passo que sua meta dentro do antissistema é a discórdia na luta. Sabemos também que o homem ainda está imerso na lei divisionista do antissistema, encontrando-se a caminho na estrada que vai do antissistema ao sistema. Compreende-se então a fatal necessidade das guerras, condição inerente ao estado de involução em que ainda se acha a humanidade. Desse estado, porém, ela deverá fatalmente se libertar e emergir com a evolução. A lei feroz da luta pela vida deve cessar um dia. Então, o homem olhará o seu passado como o de uma fera, em cuja prepotência cega desencadeiam-se as forças elementares da vida nas trevas da mais profunda inconsciência. A visão não só nos mostra que tudo isso vai fatalmente terminar, mas também nos dá o porquê, o como e quais serão as novas condições de vida. Ela nos faz ver o contraste entre o involuído, que acredita ser tanto maior o seu valor quanto mais gente ele esmagar, e o evoluído, que acredita ter tanto maior valor quanto mais ele abraçar o próximo para colaborar. Explica-se assim por que os instintos de agressão e destruição são tão mais fortes quanto mais involuído é o ser. Quanto mais se aproxima do antissistema, tanto mais o indivíduo é levado a ver em seu próximo um rival inimigo, em cuja destruição, portanto, ele vê uma conquista de espaço vital, que significa para ele alegria de viver. Para o primitivo, matar é uma vitória e uma festa, e não um ato de ferocidade. Concebendo a si mesmo isolado em seu egoísmo,
tudo que estiver de fora, qualquer dor alheia, não tem nenhuma importância para ele. A nossa sociedade está cheia desses primitivos, que não podendo matar, por medo da sanção penal, manifestam seu instinto no gosto da destruição, valendo-se nas cidades, entre as obras construídas com o esforço de seu semelhante, da mesma psicologia de inimizade contra o ambiente, posição lógica numa floresta, no meio de um mundo hostil. Não é possível deixar de compreender quão mais perigosa e inaceitável torna-se cada vez mais essa psicologia quando o homem precisa se adaptar a viver em sociedade nas formas de vida civilizada. Quanto mais próximo do polo negativo no antissistema se acha situado o indivíduo, tanto mais negativas são as suas qualidades. Quanto mais próximo do polo positivo no sistema, tanto mais positivas são as suas qualidades. Podemos, dessa forma, considerar como índice seguro de involução o instinto de destruição, o espírito de agressividade e de polêmica, o egoísmo e a indiferença às dores do próximo. Contrariamente, podemos ter como seguro índice de evolução o instinto de conservação, o espírito de compaixão e de conciliação, o altruísmo e a sensibilidade às dores do próximo. Temos, desse modo, uma unidade de medida tomada fora de nosso mundo, com a qual é possível avaliar o indivíduo. Ainda são tentadas unificações em nosso mundo, contudo, elas são baseadas não nos princípios da fusão próprios do sistema, mas sim nos princípios desagregantes do antissistema. Trata-se apenas de coligações de interesses individuais egoísticos, onde não interessa o eu coletivo, senão em função da própria vantagem. Trata-se de acordos temporários entre eus isolados, sempre prontos a se separarem novamente, tão logo não convenha a seus egoísmos individuais permanecer unidos. Sendo uma construção do antissistema, é lógico que seja feita às avessas. Onde o egoísmo é ponto fundamental, não pode haver coesão. Com efeito, não se trata de uma verdadeira construção, mas sim de uma reprodução contrafeita. O que domina aí não é o sentido de unificação, mas sim o sentido de separação, que leva a anular a unificação. Por mais que a meta possa aparecer como uma unificação, a tendência real é destrucionista, porque o método requer demasiado esforço, uma vez que não é dirigido para o benefício do grupo, mas sim para a própria vantagem de cada um, de modo que todo o esforço é absorvido pelo atrito entre os egoísmos dos componentes, e nenhuma contribuição é levada ao grupo, enfraquecendo-o com isso até desagregá-lo. Num mundo assim, que só sabe funcionar por coligações de grupos, falar de universalidade e imparcialidade é falar uma linguagem incompreensível, porque abrange conceitos pertencentes a planos muito altos, ainda não atingidos. Tal ideia de universalidade somente pode ser reduzida aos limites do concebível comum quando compreendida como um novo partido, o dos universalistas. Com efeito, é inevitável que as ideias do sistema não encontrem lugar nos planos próximos do antissistema. E isso ocorre frequentemente diante das palavras com as quais se exprimem altos ideais, que ao serem transportados para a Terra, assumem outro sentido,
justamente porque descem dos planos do sistema aos planos invertidos no antissistema. Um dos pontos em que se pode descobrir a presença do sistema na Terra é o amor, que nos seus primeiros e ínfimos degraus do plano físico representa sempre o princípio da unificação, constituindo sempre alegria quando leva o ser para a sua harmonização, que será completa no sistema. Por isso, o amor não é apenas alegre, mas é também genético e criador em todos os planos, e tanto mais quanto mais sobe do físico ao espiritual. O amor é tanto mais alegre e criador quanto mais nos aproximamos de sua plenitude, que só é realizável no sistema, cuja primeira qualidade é a unificação. Desde os seus mais baixos degraus, é confiada ao amor essa grande função de harmonização, que quebra os egoísmos e refunde juntos os elementos separados da queda. A alegria experimentada pelo ser no amor é dada pela alegria do regresso ao sistema, que representa o reino da felicidade. Nos amores humanos comuns, os princípios opostos do sistema e do antissistema estão em luta. A atração é egoísta e exclusivista. A alegria é facilmente envenenada pelas rivalidades e pelo ciúme. Quanto mais involuído, portanto mais material é o amor, tanto mais fácil é corromper-se pela náusea, pelo vício e pelo sofrimento. A luta entre sistema e antissistema pode ser vista dentro do próprio desenvolvimento da família humana. Na sua formação, domina no primeiro momento a atração unificadora do amor, a alegria da união, a potência vital criadora, qualidades próprias do sistema. Logo após a sua formação, acontece na família um período diferente, com as características do antissistema. Os filhos crescidos tendem a se destacar do tronco para realizar a sua própria vida. A unidade tende a se quebrar. O egoísmo sobe ao primeiro plano. Surge entre os filhos rivalidades que os afastam, e cada um tende a formar um novo centro familiar. Desagrega-se então a família-mãe. Esse é o período destrutivo e negativo em que triunfa o antissistema. É como uma queda no separatismo, uma contração no egoísmo, até que cada um dos filhos encontre seu termo complementar, pelo qual retorna ao sistema com os princípios de unificação, amor, alegria e criação. Isso acontece na família, onde a cada passo para o sistema, com qualidades positivas unificadoras, segue-se um passo atrás para o antissistema, com qualidades negativas separadoras. Mas entre os dois impulsos, vence sempre o amor, a vida, o sistema. O amor é criador porque representa o princípio positivo, construtivo e vital próprio do sistema, portanto, próprio de Deus. O ódio representa o princípio negativo, destruidor e mortal, próprio do antissistema, portanto, próprio de Satanás. Quanto mais o amor se liberta de sua materialidade, tanto mais perde as qualidades do antissistema. Quanto mais conquista espiritualidade, tanto mais adquire as qualidades do sistema. Isso até que o amor, limitado inicialmente apenas às funções animais da reprodução sexual, transforme-se no amor evangélico, elevando-se a uma potência capaz não apenas de cimentar duas criaturas para formar uma família,
mas também de fundir todo o gênero humano, fazendo dele uma unidade orgânica. Está confiada ao poder do amor, princípio do sistema, a função de pouco a pouco retirar a criatura do plano biológico onde impera a dura lei da luta pela vida, para fazê-la subir ao plano da colaboração fraterna. Assim como o sistema, onde está Deus, é o mais forte, estando destinado a vencer o antissistema, o amor também é o mais forte, estando destinado a vencer o egoísmo e o separatismo dos planos inferiores. Essa unificação é uma necessidade implícita no desenvolvimento das leis da vida. O involuído é um individualista genérico, no sentido de só pensar em si mesmo e saber fazer um pouco de tudo. O evoluído é um ser coletivista, orgânico e especializado, no sentido de saber viver em colaboração com os seus semelhantes, adaptando-se cada vez mais a executar a sua função específica na sociedade humana. A evolução, desse modo, ao produzir esse tipo biológico, leva necessariamente à unificação, que será a forma de vida do homem evoluído do futuro, composta por uma organização de especialistas fundidos em cooperação. Quanto mais o ser evoluir, tanto mais ele se tornará um indivíduo social, menos adaptado a viver sozinho, porque adquiriu as qualidades que o tornam capaz e compreendeu a grande vantagem de viver em sociedade. Assim, vemos os princípios gerais da visão acharem plena confirmação até mesmo nos seus remotos efeitos em nosso mundo. Com a orientação oferecida pela visão, podemos explicar também algumas posições psicológicas que, em geral, são aceitas sem discussão, axiomaticamente, porque todos concordam com elas, aceitando-as como verdadeiras, sem necessidade de nenhuma demonstração. A psicologia do milagre nos oferece uma das provas de que o homem ainda vive, em grande parte, no antissistema. Para quem vive na psicologia, não do antissistema, feito de revolta, mas sim do sistema, feito de ordem, parece estranho que muitos, para crer, exijam o milagre, considerando que somente o milagre possa constituir uma grande prova em favor de quem o opera. Para quem vive nas ideias do sistema, sucede o contrário. O fato de se exigir o milagre como prova de valor e verdade, mesmo sendo esse fenômeno parte de um conjunto de leis de um plano superior ao do nosso mundo, é geralmente entendido como uma imposição a esse plano mais alto, provocada por uma vontade de dominá-lo, violando suas leis, o que exprime exatamente a psicologia da revolta do ser rebelde, caído no antissistema. É desse modo que, em geral, o milagre é interpretado pelo involuído ignorante, como um fenômeno prodigioso e não no sentido de aplicação de leis naturais pertencentes a planos mais altos. É assim que, para crer e respeitar, o involuído precisa de uma prova de força, de algo excepcional que o maravilhe, do prodígio fora do comum, enquanto lhe passa despercebido, no plano das coisas naturais, aquele grande milagre do normal que acontece todos os dias. Desse modo, mesmo diante de um ato de fé em Deus, reaparece o espírito da revolta original, pois a base de respeito e fé constitui em saber se impor à ordem pré-estabelecida com uma lei diferente, opondo-se àquela em vigor,
para vencê-la. Assim, o indivíduo demonstra que pertence ao antissistema quando, de acordo com sua mente, respeita a Deus e o aceita como seu chefe somente enquanto esse Deus demonstre ser prepotente a ponto de poder se contrapor à sua própria lei para violá-la, dando provas de força com o milagre, e assim contradizendo-se a si mesmo. Para ele, o valor do ser consiste justamente no poder de revolta e de desordem, e não no poder de harmonia e de ordem. Esses são os princípios do antissistema, que ainda sobrevivem na forma mental da maioria dos homens. O evoluído, tendo se aproximado do sistema, não pode aceitar o milagre compreendido como uma prova de imposição em que Deus dá provas de violar a própria lei. Quem vive na psicologia do sistema sabe que, ao contrário, Deus não se rebela contra a sua própria lei, mas a obedece, respeitando a si mesmo sem se contradizer. E essa é a prova que mais leva a crer nele e a respeitá-lo. A ideia dualista da existência de um oponente a ser vencido, onde o valor consiste em saber se impor a ele, é um princípio de cisão e contraste particular ao antissistema. Quem possui essa psicologia decaiu no estado inverso daquele da unidade no sistema, onde qualquer separação é inconcebível, porque existe apenas uma unidade orgânica, na qual tudo está fundido. Esse conceito de divisão e antagonismo constitui para o homem uma verdade tão arraigada em seu instinto que ele a aceita como axioma, sem discuti-la. Tal conceito ressurge em toda parte, inclusive no terreno religioso. Isso prova que o homem está ainda tão imerso no antissistema que nem mesmo sabe conceber a divindade fora da luta e, por isso, cria para si um Deus antropomórfico, feito à imagem e semelhança do próprio homem. Um Deus partido no dualismo e em luta consigo mesmo, o que constitui o absurdo máximo. A própria psicologia humana corrente nos oferece uma prova do antissistema e, portanto, da verdade da teoria da queda. Essa teoria nos explica por que a nossa vida se baseia não só no contraste, mas também no equilíbrio entre contrários. Tão logo surge uma força, aparece também o impulso antagônico para reequilibrá-la. Por isso, todo desejo, ao nascer, como primeiro movimento da alma, de onde tudo deriva, traz consigo a tendência à expansão ilimitada, constituída pelo egocentrismo que levou os espíritos a exagerar o poder do eu até a revolta e a queda. Os nossos desejos são ilimitados por sua própria natureza, mas sua realização é limitada pelas reações do ambiente, dos seres rivais e das forças neles encontradas. Daí o contínuo atrito da luta. Eliminar essa dispersão de forças seria o interesse máximo de todos, mas, para gozar dessa vantagem, é necessário uma inteligência que o homem ainda não possui e pela conquista da qual ele está lutando e sofrendo. Pelo fato de cada um não possuir em si a medida para a insaciabilidade de seus anseios, o equilíbrio é alcançado de acordo com a oposição da avidez do vizinho, que os limita com a força, infligindo-lhe dano. Atinge-se desse modo o único equilíbrio possível no antissistema, um equilíbrio forçado, coagido, não inteligente e não espontâneo.
um equilíbrio que custa desperdícios e sofrimentos. Pelo fato de procurar a vitória por meio da violência na desordem, o homem demonstra que ainda está imerso no antissistema. A cada desejo, repete-se o motivo da revolta, de expansão ilimitada, sem freio nem disciplina, qualidade apenas do antissistema. Tal como na primeira revolta, agora também o instinto recorda e reproduz a tendência ao excesso, ao abuso, como um eco daquele primeiro impulso, que levou o ser além dos limites a ele assinalados pela lei. Quanto mais se sobe para o sistema, aproximando-se dele, tanto mais aparece o impulso oposto, conduzindo à ordem e à disciplina. Surge então o verdadeiro princípio reequilibrador, que resolve o conflito, fazendo aparecer, ao lado de cada defeito, abuso ou vício, o conceito da virtude correspondente, com a função específica de frear o abuso e corrigir o defeito. Isso representa, ao lado do impulso destruidor, próprio do antissistema, o impulso salvador, próprio do sistema, reconstituindo os valores espirituais desfeitos com a queda. A ideia de virtude representa o impulso reequilibrador, que tende a repor nos devidos limites e tornar a disciplinar na ordem o exagero rebelde do egocentrismo, que constitui a revolta. Por isso, a evolução se constitui numa subida espiritual e moral para formas de vida nas quais o estado de virtude próprio do sistema acentua-se cada vez mais, enquanto se enfraquece o estado oposto, defeituoso e viciado, próprio do antissistema. Quanto mais alto o nível do ser, tanto mais a evolução se torna uma reconstrução de valores morais. Para a reconstrução do sistema, o santo representa em si um modelo muito mais adiantado que o homem comum. Eis porque, quanto mais se evolui, tanto mais aparecem ordem e obediência à lei, virtudes notáveis, ao invés da desordem e da revolta à lei, vícios comuns, que, ao contrário, crescem tanto mais quanto mais o homem evolui para o antissistema. Pode ocorrer ainda outro fato, que também confirma a teoria da queda. Esse impulso de reconquista da saúde, mesmo nascendo no seio do sistema, deve descer para operar no antissistema. Quando o impulso penetra no ambiente do antissistema, começam a agir as forças desse ambiente, que são contrárias a ele e atuam imediatamente nesse sentido. Isso representa uma tendência a corromper, torcer e inverter para as formas mais assumidas do antissistema a correção salutar que desceu do sistema. Em outras palavras, a ideia de virtude, quando vem à Terra, assume em geral as características de luta e agressividade próprias dos involuídos. Usa-se então o conceito de virtude não tanto para melhorar a si próprios, mas sim para impô-la ao próximo, pois tratando-se de um sacrifício, é melhor que ela seja imposta aos outros e não a si mesmos. Mas os outros reagem sem demora ao assalto, agredindo o pregador de virtudes a fim de controlar se ele age segundo prega e de tentar assim revidar seu golpe, exigindo primeiro dele o sacrifício que não lhes agrada. Assim, tudo se reduz a termos de agressão e luta. Mas como impedir que qualquer coisa, ao cair no antissistema, seja arrastada pela tendência geral desse ambiente,
que é inverter tudo. Por isso, a virtude, princípio do sistema, é utilizada de forma invertida, não para melhorar a si mesmo, mas para condenar os outros. Assim, um princípio do sistema é usado na forma invertida do antissistema. A verificação do fato de que uma função do sistema é aplicada em posição invertida, na forma de antissistema, para lutar, condenar e dividir, e não para elevar, constitui uma das provas mais evidentes da existência dos dois termos opostos, sistema e antissistema, e, portanto, da teoria da queda. Tudo em nosso mundo baseia-se numa contraposição de conceitos opostos, que se completam como dois polos do ser, conceitos que são contrários, mas só podem existir um em função do outro, conceitos que lutam, mas justamente na luta escoram-se mutuamente e não podem prescindir um do outro. Ora, tudo isso é dado pelo primeiro modelo sistema-antissistema, que aparece reproduzido em todas as formas do ser, fato do qual depende todo o nosso modo de conceber. Assim, a afirmação nasce da contradição, e só podemos afirmar enquanto existe o termo oposto da negação. Por isso, a negação conduz à afirmação, e a afirmação implica na possibilidade da negação. De fato, não sabemos conceber o infinito e o absoluto senão como o estado inverso ao nosso estado de finito e relativo. O conceito que em nossa posição de antissistema conseguimos formar do sistema é para nós negativo, apesar de se tratar da coisa mais positiva que pode existir. O fato de só conseguirmos fazer do infinito e do absoluto uma ideia que representa o inverso de nosso finito relativo e não uma ideia correta e positiva, também nos dá uma prova de que estamos situados no antissistema, por efeito da queda. Vejamos um caso mais particular. Poderia-se dizer que o ateísmo representa uma das provas da existência de Deus. O ateísmo é uma negação que presume uma afirmação, somente em função da qual pode existir. A negação não só presume e prova a afirmação, mas também faz parte de dois conceitos condicionados reciprocamente, de modo que um não pode existir senão em relação ao outro. Há mais ainda, porém. A negação, ao negar, alimenta e reforça, pela sua simples presença como negação, o poder da afirmação. Quando há dois conceitos juntos, dizer não de um lado significa dizer sim do outro, e quanto mais se diz não de um lado, tanto mais se diz sim do outro. Desse modo, em última análise, o não só pode existir para anular a si mesmo e para reforçar, com a própria negação, a afirmação oposta. Quem nega, nega em última análise a si mesmo, destruindo a si próprio, e quem afirma, afirma a si mesmo, fortalecendo e construindo a si próprio. Quem nega uma afirmação, nega a si mesmo em favor dessa afirmação, que se fortalece, crescendo por meio dessa negação. Os negadores caem nesse erro. Pode-se deduzir daí que um conceito, quando possui um valor intrínseco como afirmação de verdade, nada terá a temer das negações, as quais, se aparecerem, trabalharão em seu favor.
O esforço para destruir a nova verdade é utilizado pelas leis da vida para difundi-la, tal como os ventos tempestuosos que trazem destruição são utilizados para levar para longe as sementes fecundas de uma vida mais ampla. A própria posição negativa assumida pelos negadores servirá para destruí-los em favor da afirmação que eles nutrirão com sua própria carne. Vemos o modelo dos dois opostos, sistema e antissistema, reproduzido também nos dois termos contrários, espírito e matéria. Instintivamente, o homem vê Deus e o paraíso, ou seja, o sistema, no céu, e nas profundezas da terra, afundado na matéria, o inferno. Mas por que isso? Porque a queda se deu do estado de espírito ao estado material através da energia. Aqui, a ideia da queda é reproduzida em sentido espacial do céu para a terra. Na concepção de Dante, Lúcifer precipita-se do céu ao inferno, aprofundando-se até o centro da terra, onde, no ponto mais longe do céu, permanece a habitação do maior rebelde a Deus. E as subidas até o céu são concebidas em sentido contrário. O purgatório dantesco é o Monte da Ascensão, pelo qual, subindo-se de plano em plano, chega-se ao paraíso. Esse inferno e purgatório, com suas posições inversas, exprimem exatamente o primeiro escavado nas profundezas da matéria e o segundo emergindo de seu seio, as duas metades inversas e complementares do ciclo da queda, que tem seu período involutivo representado pela queda no inferno, e o seu período evolutivo representado pela escalada do purgatório, com a qual se realiza a purificação que leva a Deus. Essa concepção nos mostra sob outra forma a substância da visão que expusemos. Na concepção de Dante, o inferno possui todas as qualidades do antissistema: trevas, dor, ódio, mal, etc., enquanto o paraíso possui todas as qualidades do sistema: luz, felicidade, amor, bem, etc. Também no inferno há uma certa ordem e disciplina, mas a ordem é coagida e a disciplina é aquela do escravo algemado, enquanto no paraíso a ordem e a disciplina são livres e por convicção. Isso corresponde, respectivamente, ao conceito de determinismo ao qual está submetida a matéria e ao conceito de liberdade, primeira qualidade do espírito. Explicam-se dessa maneira muitos dos modos de conceber encontrados nas várias religiões, bem como as formas nas quais os estados de além-túmulo são representados por elas. Passa-se a compreender também a contraposição entre espiritualismo, concebido como elevação, e materialismo, concebido como negação. Explica-se a divisão do pensamento moderno nessas duas direções opostas, num contraste que representa em nosso mundo a luta entre sistema e antissistema. O materialismo moderno constitui um movimento de descida, que desce na matéria, mas para chegar depois a compreender melhor, em relação a Deus e ao Espírito, a significação do universo e de nossa vida. Essa descida nasceu como correção e reação ao espiritualismo abusado das religiões, como libertação e renovação a fim de passar das velhas estradas às novas, como salvação da cristalização dogmática,
para que o pensamento não permanecesse enclausurado dentro dela, morto no seu interior, mas revivesse, continuando a avançar. A ciência só apareceu como inimiga da fé num primeiro momento, quando se manifestou como reação da cura do pensamento humano, que corria o perigo de permanecer fechado em alguns caminhos sem saída. Posteriormente, no entanto, a ciência materialista não pôde deixar de caminhar, de se iluminar mais e de construir, porque, observando honestamente os fatos e os fenômenos, devia se encontrar com o pensamento de Deus, que os dirige, e ouvir neles a voz que lhe fala dele. Pôde aparecer assim, exatamente desse retrocesso à matéria, a verdadeira função positiva criadora exercida pela ciência, que possibilitou a tomada de um impulso mais forte para ascender mais alto no caminho da evolução até o espírito. Só agora começa a se delinear esse fato, que representa o verdadeiro sentido, valor e futuro da ciência. Vimos que a evolução avança com retrocessos contínuos, compensados depois por progressos maiores, tal como ficou explicado em A Grande Síntese pelo gráfico que traça o desenvolvimento da trajetória dos motos fenomênicos na evolução do cosmos. Ora, a atual fase materialista representa, no desenvolvimento do pensamento humano, o movimento expresso naquele gráfico por um período de retorno, apresentando uma amplitude menor diante do maior desenvolvimento de toda a trajetória, que assim, não obstante seus contínuos retrocessos, continua sempre avançando. Por isso, a ciência materialista continuará a avançar, assumindo agora a tarefa, já não mais desempenhada pelas religiões, de fazer progredir o pensamento humano. Ela constitui progresso e não destruição. A função da ciência não é matar a fé, mas sim fecundá-la com a razão e a observação para demonstrá-la, dando as provas de seus enunciados, que em sua forma primitiva já se tornaram agora demasiadamente imprecisos e elementares para poder ser aceitos pela forma mental moderna, mais evoluída. Final do capítulo 18.